Boa tarde, bem-vindos a mais uma Chazada de Bola. Hoje temos o prazer de receber o Gamboa na nossa rúbrica. Gamboa, antes de mais, pergunto como estás e o que é que tens feito nestes últimos tempos? O que é feito do Gamboa desde que parou de jogar? Boa tarde, obrigado mais uma vez e sinto-me privilegiado e uma honra de vocês se lembrarem de mim. O que é feito do Gamboa? O Gamboa, após o futebol, teve aí um período, chamemos-lhe assim, um período de luto, afastei-me totalmente do mundo da bola, agarrei-me a uma modalidade que se calhar é desconhecida para vocês, que é o futebol, é uma variante do futebol de praia, pá, que eu adoro, que é uma paixão que nós temos aqui também, aqui a malta da Póvoa de Varzim. Entretanto, perante alguns negócios não muito bem conseguidos, voltei a trabalhar numa área assim, que não tem nada a ver de futebol, é numa empresa de segurança privada, que é, nomeadamente, é seguro, transportes de valores. Também fui convidado aqui há uns 4, 5 anos a trabalhar para uma empresa de jogadores, onde o meu papel era só ir observar os jogadores que me indicavam e pronto, eu tinha que fazer os relatórios para essa empresa. Sem muito compromisso, mas foi uma forma de voltar ao futebol, de entrar e ter mais contacto com o futebol. Exatamente. Tiago, passa a bola. Queria agradecer ao Jorge Gamboa por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme vermos aqui um jogador que eu comprei tantas vezes no Elifoot 94 no Rio Ave. Já lá vão há alguns aninhos. Jorge, aqui na sua formação passou por Varzim, pelo Futebol Clube do Porto, como é que relembra esses tempos? Lembro com bastante saudade, com bastante alegria. Tempos muito bons, nomeadamente a minha infância, a minha formação no Varzim, onde tenho e onde fiz amigos e irmãos para a vida. No Porto, depois, o Porto foi uma consequência daquilo que eu fazia no Varzim. Sem vaidade nenhuma, sem querer me gabar a mim próprio. Se vocês pesquisassem os tempos da minha formação, eu fazia muitos gols, eu era um goleador nato nos meus tempos mais tenros. Fazia Áureos. nos meus tempos, olha, eu nas camadas jovens, a falar sério, isto não é mentira nenhuma, porque está nos arquivos aqui dos clubes. Fiz mais de 300 gols no Varzim. E como lhe ia dizer, o Porto foi uma consequência do que eu fazia ano após ano nas camadas jovens do Varzim. Meu pai era treinador do Varzim, da formação, e pronto, e não me deixava, nunca me deixou ir mais cedo para o Futebol do Porto. Tinha as razões dele e eu tinha que aceitar, não é? Tinha que aceitar, porque também olhando agora para uma realidade que nós todos estamos e temos visto miúdos saírem do seu ambiente familiar e do seu ambiente escolar de tanta tenra idade, 10 anos, acho que é mau para o miúdo, em si, para o crescimento do miúdo. E hoje compreendo as razões do meu pai. Exato. Mas também foram anos fantásticos que pronto, no Futebol do Porto apanhei jogadores que tiveram uma carreira nacional e internacional muito boa, que foi o caso do Rui Jorge, o Jorge Costa, o Tulipa, Vinos, Tonis, muita gente, está-me a faltar aqui algum nome, mas eu fui de uma geração,
fui da geração dos campeões do mundo de 91, ou tínhamos a geração dos campeões de 89 e de 91. Exato. Foi uma década, pronto, como toda a gente lhe dizia, que era uma década de ouro. E é verdade. E é verdade, foi tanto talento. Olho para mal dos meus pecados, e eu o máximo que conseguia era ir fazer uns treinitos de vez em quando à seleção e vinha-me embora, porque quem tinha Figos, quem tinha Rui Costas, quem tinha João Oliveira Pintos, quem tinha João Vieira Pintos, quem tinha Tulipas, quem tinha Binos, quem tinha, olha, Paulo Pilares, Paulo Torre, muitos. Também Eram mais tarde. muitos Rui Ventos, era Jorge Costa, Álvaro Gregório, assim, o Nelson, muitos jogadores, muitos jogadores mesmo com bastante talento. E daí fizeram carreiras muito bonitas. Exato. O Jorge depois passou aqui para o Rio Ave, né? Para a primeira experiência que tem, 6 aninhos. Nós no Futebol Porto tínhamos o Mister Augusto Inácio como treinador. Também foi a estreia dele como treinador, coincidiu com a minha e com esses meus colegas no Futebol do Porto. Ele teve o convite do Rio Ave e fez-se acompanhar de mais novos jogadores das camadas jovens do Futebol do Porto. Fomos todos emprestados ao Rio Ave. Fizemos também uma época, tivemos a lutar até ao fim, até 2 jornadas do fim, pela subida de divisão, mas atenção, a segunda liga nesses tempos, e vocês perguntem e pesquisem, só faltavam os 3 grandes para ser a primeira liga. E nesse ano subiu o Tirsense, Belenenses e Setúbal, com grandes equipas. O Setúbal, já lá que eu ainda cheguei a jogar contra os Diamantinos, os Nunos, os Iaquinis, o Chiquinho Conde, Chiquinho Carlos, tudo grande equipa que tinha o Setúbal, grande equipa. E o Belenenses também tinha aquele que depois foi para o Argentino, acho que era Argentino, foi para o Benfica, Maro Aires, não é? Maro Aires, talvez. Maro Aires, o Gonçalves, o Baipeg, que me lembro, o Emerson, aquele... O Emerson foi para o Porto, era o que eu ia dizer. Sim. Eram equipas... Diz. Jogava muito naquele meio campo, o Emerson. Jogava muito. Exatamente, era um pulmão, foi e jogava. É verdade. É verdade. Grandes equipas que nós apanhamos. Exato. Sim. E foi a minha transição de júnior para sénior, foi ali no Rio Ave, onde me mantive 5 épocas que também, onde aprendi muito com os jogadores mais experientes, que eu não gosto de chamar mais velhos, jogadores mais experientes, aprendi muito e mantive-me ali. Depois surgiu o convite do Sporting Clube Braga e aí posso lhe dizer que nessa época eu podia ter escolhido qualquer clube, tirando os grandes, qualquer clube que estava aqui, que estava a atuar na primeira liga. Por acaso, e então, já agora, qual foi as razões que o Gamboa escolheu o Braga? As razões que eu escolhi o Braga, havia um excelente entendimento entre as direções, havia também ali uns dinheiros para trás e dinheiros para a frente. Então, uma conjugação também de razões e de fatores que era melhor para o Rio Ave e para o Gamboa e para o Sporting Braga. Embora eu escolhi, embora optei pelo Sporting Clube Braga, que tive 3 anos fantásticos. Ficámos em quarto lugar. O Braga já há muitos anos não ficava nem participava nas provas europeias
No ano seguinte, a mesma situação. Tive 2 anos, 2 anos a nível de classificação na Primeira Liga, não tão boa, mas também com excelentes prestações nas competições europeias. Exatamente. E depois tem uma ida aos Açores, né? Santa Clara, um aninho. Sim. Pronto. Ali foi também fomos batizar, ou foi o batismo do Santa Clara na Primeira Liga. Na Primeira Liga, o Michel Manuel Fernandes. Vocês também, na vossa vida, vocês também vão sentir isso quando alguém vos quer, quando alguém vos deseja e seja o nome, não é? Seja o nome do clube que for, ou, o Santa Clara no panorama nacional, do futebol nacional, não tinha aquela expressão, não é? Não tinha tanta expressão como os belenenses, como os albercas na altura, e penso que também o Setúbal na altura tinha, mas e o Gil Vicente ainda me lembro que ainda tive uma reunião antes de ir para o Santa Clara com o Gil Vicente, mas quando tu sentes no treinador, quando tu sentes que te deseja, que te quer lá, pronto, eu nem quis saber de números, mister, conte comigo, foi a minha palavra, ainda bem também, olha, vou ficar para sempre na história do Santa Clara. Fui eu que fiz os primeiros gols do Santa Clara na primeira divisão. Ainda hoje a malta de lá dos Açores me brinca comigo e se lembra e recorda, e de vez em quando também ainda falo lá para a malta, para a comunicação social dos Açores, e recordo que também com bastante agrado e pronto. E outra coisa que se calhar é essencial a nós todos, não é? Nós ficámos a gostar, ficámos a torcer por aqueles clubes que nós passamos e onde fomos bem tratados. E às vezes as pessoas aqui na Polo, olá, pareces um camaleão, ou pareces não sei o quê, tens melhores. Não é os melhores clubes. Eu sou por aqueles que eu sinto e torço, mesmo na nossa vida, pelas pessoas que nos querem bem e que nos fazem bem. Exatamente. Sim, é normal, fica sempre aquele sentimento se a gente passar por exatamente. Ninguém desculpa o respeito. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, antecipando a muitas perguntas, fui um felizardo no mundo da bola. Sempre fui bem tratado, sempre fui bem recebido, sempre tenho muito mais coisas positivas a falar da minha passagem no futebol do que negativas. Aliás, as negativas tento esquecê-las porque... Isso é que é importante, ver sempre o copo meio cheio em vez de meio vazio. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sim. Olharmos sempre para as coisas não tão boas e podermos ir lá retirar algo de positivo. Mesmo para as nossas carreiras, a adversidade, a dificuldade, isso tem que nos fazer crescer. Isso é o que eu também tento transmitir para o meu filho e para os meus filhos, na vida deles, é esse sentimento, o estar na vida que não nos podemos... A resiliência. Exatamente. Tem que haver resiliência, tem que haver luta, entrega, e as coisas aparecem. Exatamente. É verdade. Porque vocês, um bocadinho daquilo que me deram a conhecer, vocês para chegarem e para conquistarem aquilo que vocês pretendem, já estão a reparar, já estão a observar, estão a ter vários obstáculos, dificuldades, mas é isso que vos vai dar, no fundo, o prazer. É verdade. Chegarmos lá, é todo o processo até chegarmos lá que nos vai dar um enorme gozo. Exato. Tal e qual. É lutar para as coisas, né? Se a gente não lutar, claro. A coisa é demasiado fácil, a gente não dá valor. Claro. Olha,
para lhe dizer uma coisa, ainda estávamos aqui às vezes em conversas entre amigos e de pessoas que andam no mundo da bola. E atenção, eu não tenho nada contra mim falo, porque o meu filho também já teve empresários aos 14, 15, 16 anos. Continua a ter empresários e por sinal muito bem representado, a quem agradeço também, às pessoas que estão a representá-lo e o têm acompanhado, e penso eu que tenho-lhe aconselhado da melhor forma. Mas estávamos a falar para quê? Que não sei se é verdade ou não, que na NBA, o basquetebol até aos 21 anos lá nos Estados Unidos, até aos 21 anos não permitem que hajam empresários. Não sei se é verdade, se não é. É porque normalmente eles estão na parte eles estão nos ensinos. É através da escola, é através da... Não, pois, mas não, isso aí não, por acaso não faço ideia. Sei que o processo de seleção nos Estados Unidos não há camadas jovens, ou seja, por exemplo, o Porto, ou o Benfica ou o Sporting não teria uma camada jovem, aquilo vai pelas escolas. Eles passam pelas escolas secundárias, escolhem aquelas que são mais fortes, depois vão para as universidades que também têm mais tradição na coisa, lá está. E é muito por aí. Se calhar lá está, até ao draft, que é quando são escolhidos, se calhar não tem empresários. É só por dizer que tem. Lá está. Isto para quê? E estavam a dizer, podiam, não é? Tomar essa atitude aqui no futebol. Porque ia ser um futebol, pelo menos em termos de seleção, de miúdos, se calhar ia ser de uma forma mais justa, mais natural. Porquê? Porque se eu tiver um empresário X que tem influência nos grandes ou na seleção nacional e tem um miúdo que é do interior, que também tem um talento, tem um talento muito bom, em relação a esse miúdo que tem empresário, vai ser discriminado, penso eu. É verdade. É verdade. E eu acho que, fazendo uso das palavras desse meu colega, suponhamos que ele é uma pessoa bastante conhecida no mundo da bola. Quer dizer, eu agora, com os meus conhecimentos, vou fazer com que o meu filho chegue lá. Ele diz, não, eu não quero isso para o meu filho. Quero que ele tenha esse sentimento, essa resiliência de conquista, de querer, de merecer. De fazer por merecer, trabalhar para lá chegar. Por merecer. Exatamente. É aquela velha gíria, Gamboa. Mais vale ensinar a pescar do que pôr o peixe na mesa. É dar-lhes a cana e eles vão lá pescar. Claro. Sem dúvida. Faz todo sentido. E depois dos Açores, foi o Beira-Mar, não é? Beira-Mar. Sim, do Beira-Mar. História engraçada do Beira-Mar. História engraçada do Beira-Mar é... Porquê? O Santa Clara, a meio do ano, pronto, nós estávamos a lutar. Estávamos a fazer um campeonato agradável, mais para cima da tabela do que para baixo. E então tínhamos, não sei se se lembram, de dois brasileiros, o Jorge, o Cleiton, o Figas, que era o maestro número 10, o Figas, craque mesmo. O Figas, fim do mundo, também, olha, merecia ter tido uma carreira muito superior àquela que ele teve. Teve uma carreira bonita, mas acho que merecia muito mais. Merecia um grande, o Figueiredo. Eu chamo-lhe o Figas. Merecia mesmo ter jogado num clube, passado por um clube. E então, o Cleiton é transferido para o Porto, e o Mr. Manuel Fernandes quer ali regular o plantel, fazer uns reajustes, e então foram buscar o Pedro Martins, que é treinador do Olympiacos, do Formoso,
o Formoso, que também jogava no Braga, no Boa Vista, e o Ricardo Sousa. O Ricardo Sousa do Porto, do Porto. E então, é o seguinte, eu, se vocês me tivessem um bocadinho conhecido no mundo da bola, depois nos Séniores, como vocês falaram, eu era raça, eu era marca do Respecaro. E então tinha muito nervo, muito raça. E eu não permitia também que os meus colegas andassem a fazer que fazia. Eu era para andar, Opa, podia não jogar um caralho, mas pelo menos tinha que deixar tudo lá. Tudo em campo. Tinha que deixar tudo em campo. Exatamente. E então pronto. Até foi engraçado porque do Beira-Mar. Eu, o Ricardo Sousa, um talento enorme, inquestionável, um craque mesmo, craque. Também se ele aqui acompanhasse o que ele tinha nos pés, meu Deus, também tinha feito uma carreira internacional também muito melhor do que aquela que ele teve e que acho que também merecia, porque é um bom miúdo, mas às vezes no jogo parecia que estava adormecido. Parecia que estava adormecido. Então eu pegava-me muitas vezes com ele dentro do próprio jogo. E pronto, e vocês sabem, já passaram por lá e insultavam e eu assim, pronto, mais um inimigo que eu fiz no mundo da bola. Bem, foi. Acabou o contrato no Santa Clara, eu ainda era casado, a minha esposa também na altura disse que pronto, não sei o quê, que queria voltar para o pé da família. Pronto, vamos para o continente. Mas vamos para o continente, eu não aceitei a proposta do Santa Clara, mas sem clube. Quando para surpresa minha, o António Sousa do Beira-Mar telefona para mim e eu, eu chateava-me não sei quantas vezes com o filho dele. É verdade, chateávamos mesmo, mas pronto, quem lhe indicou, quem lhe tinha dito que eu era um grande profissional, que era não sei o que mais, que era uma pessoa competente, que era de grupo, foi o filho. Foi engraçado, mas 4 anos fantásticos, minha Aveiro, cidade maravilhosa também, espetacular, 4 anos muito bons mesmo, e é uma pena o Beira-Mar estar onde está. Não faz sentido. É uma pena mesmo. Mas aquilo, olha que eu acredito que o Beira-Mar ainda vai voltar em breve. Vai voltar em breve, não vai? Sabes que às vezes agora, e vocês também estão atentos, e vocês vejam isto dos investidores, e na altura o Beira-Mar parece-me a mim que foi o primeiro clube a ter os investidores estrangeiros. E deu no que deu. Primeiros, se não foi o primeiro, foi dos primeiros. Foi dos primeiros. Eu lembro disso. Se não foi o primeiro, foi dos primeiros. Também é verdade. Olha, foi dos primeiros. Olha que eu não sei. Pronto, mas foi diferente. Lá com uma empresa inglesa e com um grupo inglês. E é o que aconteceu aqui do Aves. Pois, agora. E o que parece que está a acontecer ao Setúbal. Não sei. Mas o Setúbal, os investidores, nem parece que seja muito por aí. Mas pronto. Já é uma gestão que se arrasta de há muitos anos, não? É isso. Mas agora até estava melhor. Não faz sentido ser este ano acontecer o que está a acontecer. Faz mais sentido. Fazia mais sentido ir, por exemplo, há 4 anos, ou há 3, ou há 5. Exatamente. Hoje em dia está a acontecer isto e não faz sentido. Já tiveram bem pior. E hoje em dia que até estão menos mal, estão a querer empurrar lá para baixo, não faz muito sentido. Mas pronto, siga. Um histórico, Paulo, Setúbal. Grande vitória de Setúbal. Grande vitória mesmo. Tem uma massa adepta enorme. Pá. E as pessoas vivem o clube. É dos poucos clubes que as pessoas, e a gente sabe, o Tiago sabe, eu sou do Barreiro, o Tiago é do Montijo,
somos do distrito de Setúbal, a gente vai a Setúbal, a gente pergunta qual é o clube e as pessoas dizem do Vitória, do Vitória, do Vitória. Exato. Ninguém tem Benfica e Sporting, tem o Vitória, é o Vitória. Aquilo É o Vitória, acho bem, acho bem. Qual é o clube? Vitória. É tipo Vitória. como se for Guimarães. Guimarães, maioritariamente, é do Vitória Guimarães e acabou. Não são do Porto, não são do Boa Vista, não são do Exato. Olha, No Braga também já mudou muito essa mentalidade, essa cultura de ter dois clubes, porque na minha altura ainda me lembro, quando jogávamos em casa contra o Benfica, parecia que estávamos a jogar fora. Exatamente. Mas essa cultura começou a ser mudada e aí tem muito peso, tem muita mão do presidente atual. Exato. Mas começou com o Mister Manuel Cajuda e com a outra direção, o seu Duarte e o seu presidente João Gomes começou aí, mas depois teve a continuidade da excelente gestão deste Salvador. Agora tem um homem que defende os interesses do Braga como ninguém. Exatamente, é verdade. Não dizendo mal de ninguém, mas este presidente pelo menos, está à frente para tudo no Braga. E o Braga está a ter os resultados e está a atingir patamares. E hoje em dia podemos começar a equacionar que não há só 3 grandes. O Braga já começa a intrometer-se lá no meio. Era bom para o nosso futebol. Era bom até haver 6 ou 7 grandes. Exatamente. Uma atividade enorme. A gente na Liga Inglesa, a gente olha para a Liga Inglesa e diz assim, quem é que vai ser campeão? Talvez o City. O City acabou a 20 pontos do Liverpool. O Liverpool não era campeão há 30 anos, mas acabou o City a 20 pontos. E todos os anos é uma surpresa, é uma caixinha de surpresas. Para o ano, se calhar, temos um Tottenham. E assim, e quem é que diz que não? Um Arsenal. Claro. São 7 clubes com um orçamento com uma velocidade brutal. O governo agora quer descentralizar as receitas da televisão para haver esse crescimento. Vamos lá ver se isso anda mesmo para a frente finalmente ou não, porque Portugal é o país com maior discrepância de valores. É ridículo. É 5 ou 6 vezes maior na discrepância. Eu também estou de acordo contigo. Quanto mais mais houver igualdade a nível de distribuição dos dinheiros, vai tornar de certeza absoluta os outros clubes muito mais competitivos. Pior não há de tornar de certeza, não é? Diz. Pior não há de ser de certeza. Saber mais os pequeninos. Óbvio. Exatamente. Olha, Jorge, e aqui na fase final da carreira, passaste ainda pelo Maia, pelo Trofense, pelo Esposende, e aqui um clube ainda em França, o Feignet. Feizan. Ok. Feizan, mas olha, na realidade, quando eu saio do Beira-Mar, e tinha, lá está, coincidiu com essa entrada desse grupo inglês e tinha uma palavra na altura da direção do Beira-Mar, que eu tinha nessa altura tinha 31 e eles tinham-me dito Gamboa, pronto, mais 2 aninhos aos 33 e depois vamos pensar aqui num cargo, numa situação qualquer para tu continuares ligado ao Beira-Mar. Esse grupo entrou, tudo mudou, não vou ficar que não fiquei sentido, fiquei um bocado magoado, para não dizer muito, e depois também na altura sentia que tinha uma vida confortável, uma vida já estabilizada e então já comecei a pensar no meu final de carreira, aos 31 anos. Pois o Mr. Mário Reis começa-me também a dar na cabeça, ainda és novo, ainda vais fazer mais um aninho e tal, né? Pronto, lá fui ao Maia,
pá, uma realidade que eu vivenciei e que não gostaria de ter vivenciado e espero bem que muitos colegas e muitos funcionários agora que não passem por isso, porque aquilo que eu vi, trabalhar 6 meses, só receberam um mês, se calhar estamos fartos de exemplos agora ao longo destes anos. Tantos, disso, e ver chefes de família, como é, a dizerem-me, Gamboa, olha, treinávamos de manhã, a dizerem-me, olha, Gamboa, agora vou dormir, vou dormir, para depois fazer a minha refeição, a minha única refeição do dia à noite. Quer dizer, treinavam, iam dormir e a refeição à noite. Chefes de família, e ele, pá, e então não sei o que é que vamos? É pá, um leitinho com cereais, e era a vida deles isto. Pessoas de fora, olha, não digo isto também para dizer que era mais que alguém, mas chegava muitas vezes, opá, dentro das minhas possibilidades, a ajudar colegas, nas vésperas e antevésperas, trazia 3 ou 4 para virem jantar, almoçar comigo à minha casa. Havia outro colega meu, que era o Justiniano, que o pai dele tem um restaurante em Matosinhos, levava N vezes esses colegas a irem ao restaurante deles, pá, pelo menos para terem uma refeição digna de um profissional. Mas olha, perante essas adversidades, o Beira-Mar, desculpa, o Maia, em janeiro ou em dezembro, ou em janeiro, estávamos em primeiro lugar, onde saíram muitos miúdos de lá para bons clubes e para outros campeonatos, Polónia, Grécia, Bulgária, esses clubes, esses países. Pronto, foi uma forma deles também se repensarem. Perante a adversidade, já que o resto não havia retorno. E pessoas muito, pá, eu não vou dizer, não quero dizer, mas muito mentirosas. Mentira! Comecei a lidar aos 30 e quando se me conhecessem um bocadinho daquilo que os meus colegas falaram a mim, há coisas que eu também não admito, que é mentira. E quando me mentiram e quando eu apanhei a mentira de responsáveis máximos desse clube, eu vim-me embora. Isso. Acabou aqui a minha ligação ao Maia. Mais uma vez. E perguntar uma coisa. Já estarem a contar enganar mesmo. Diz. Uma coisa é dificuldades que vão aparecendo e têm que se ir resolvendo pela melhor maneira. Outra coisa é já estarem a enganar logo ao início. A ideia já é estar a enganar as pessoas mesmo. E vamos contratar e pedimos assim, mas há muitos clubes a fazer isso. Claro. Portanto, garantem manutenções e chega a janeiro os jogadores abrem a janela de mercado, vão-se embora, mas a manutenção do clube está feita. E não pagaram os ordenados, vão para tribunal mais uma vez e tudo mais. Temos aí outros bons exemplos ao centro do país, por exemplo. Eu acho que também eu também tenho, como é que eu tenho de dizer, passado agora um bocadinho ao lado do que tem sido feito mesmo na realidade. Mas por aquilo que eu observo, eu acho que o sindicato cada vez está a ser a ter um papel mais ouvido, mais ativo no campo. E o que me parece a mim, que eu acho que esta direção do sindicato está-se a preocupar mais também com aqueles que têm menos força no mundo, no panorama do futebol. Exatamente. Porque nós fazermos ruído na Primeira Liga quando temos os média todos em cima, tudo bem. Agora, não é? Agora alertarmos para situações em que nos campeonatos de Portugal que só vem uma noticiazinha ou uma linha no jornal ou na televisão, claro. Eu acho que aí é que temos que estar mais atentos e com mais atenção a esse, porque essas pessoas também são pessoas, são humanas e precisam dos
salários para... E esse é cada vez que não recebem, aquilo diferencia bastante lá em casa. Cada vez que esses não recebem, o mês lá em casa já não corre, já corre bem pior que aquilo que é o habitual. Claro, claramente. Eu ia perguntar, o preocupante, Jorge, é isto ter acontecido há 15 anos no Maia e passado 15 anos ainda continua a acontecer, ou seja, já devia de haver mais combate atualmente, mas pronto. Pois. Está a melhorar, mas ainda há muita coisa a melhorar. Muita. Eu acho que tem. É assim, se nós continuarmos a ter as mesmas pessoas de há 15 anos, ainda estão, Pois é isso. né, nos vários órgãos de poder e decisão, ainda continuam lá, os vícios continuam, vão se manter. Isso é verdade, isso é verdade. Temos que, não é? É um bom ponto de vista. Se as pessoas não mudam, para que é que há de mudar as coisas, não é? Como é óbvio. Olha, Jorge, aqui depois do Trofenses para os anos, já foi aqui as experiências mais finais? Como é que foi? Sim, também já mais uma vez eu tinha dito pronto, a quem me rodeava, a minha família, aos meus amigos que tinha terminado a minha carreira, quando o telefone toca mais uma vez. Agora o Trofense. Sim. Quando o telefone toca mais uma vez, o presidente do Trofense, como lhe tinha dito anteriormente, que o meu pai estava ligado ao futebol, à formação, e o presidente do Trofense, que era também conhecido do meu pai, tentou convencer o meu pai que me convencesse a voltar. O Trofense na altura estava abaixo da linha d'água, na segunda norte, e então era fazer os últimos 3 meses ou 4 meses. E eu já tinha dito que já tinha engordado 4 ou 5 quilos, pá, que já não tinha, já tinha mudado o meu chip, o meu PC já tinha bloqueado, já não dava mais para o futebol. Estava-me chateado, fui, também correu bem, não descemos de divisão e foi engraçado também essa curta experiência no Trofense. Esposende já foi mais. Enganaram-te mais uma vez para Esposende. E Esposende já foi mais aqui o barco da Póvoa, chamemos-lhe assim. Estavam para aí 12 ou 13 jogadores daqui da Póvoa e então a traineira da Póvoa, lá foi todo contente. Lá foi lá para fazer, até nem ganhava nada, não Esposende, e ia mais para conviver, espírito de grupo, e... Para a terceira parte. Foi, para a terceira parte. A terceira parte, quando a gente chega assim uma parte mais amadora, é o melhor. É a melhor parte do jogo, é a terceira. Sim, olha, mas vou-te dizer isto. Encontrei menos humildade. Não deixei de encontrar malta com talento. Não deixei de encontrar malta com capacidade para subir ao mais alto nível. Mas encontrei muito mais falta de humildade na terceira divisão. Exatamente. Terceira divisão. Muito menos gente com capacidade para ouvir o treinador. Eles é que sabiam tudo. Juro, isto é verdade. Acredito plenamente. Era muito mais fácil. Por isso é que a malta que joga na Primeira Liga. E olha, o mestre Quinito, que é aí de Setúbal, sabes o que é que ele dizia? É, claro, então não devemos saber. O mestre o Quinas dizia assim: vocês, daqui para baixo, dos ombros para baixo, são todos iguais. Todos. Um que seja mais refinado tecnicamente, um que passa assim, não sei o que. São todos iguais. Agora, daqui para cima, é que há grande diferença. E é verdade. E era verdade. E é verdade, daqui para cima que fazia a diferença do jogador
de Champions para os jogadores que vão fazer carreira nacional. É verdade. Concordo. É verdade, isto é verdade. E deu também para tirar essas eleições que muitas vezes nós dizemos não temos sorte, se calhar também por culpa própria do jogador. Umas vezes por falta de oportunidade, certo? Outras por falta de mentalidade. E é verdade mesmo. A cabeça é que manda tudo, não é Exatamente. nada. Exatamente. Tiago? Ia perguntar aqui, pronto, ainda houve aqui uma passagem por França, mas já foi num contexto mais amador, não, Jorge? Já. Mas ainda, olha, em França, com 33, 34 anos, isto é verdade. O Gamboa não diz mentira. Eu cheguei lá com a mentalidade de querer ir jogar e de preparar o meu futuro pós-futebol, arranjar ali um emprego, porque nós, pronto, a trabalhar e a jogar, para não perder rendimentos em relação àquilo que eu estava habituado, que é mesmo assim, e cheguei lá, rebentei. Clubes da segunda divisão de honra, de lá de França, pronto, ainda me quiseram contratar e numa vez numa mesa, assim, aqui uma mesa, o presidente, que era um português e tinha uma grande empresa de construção, e lá com o presidente desse clube, da segunda divisão de honra. Os dois a falar em francês, tem capaz de não sei o quê, falar em francês, e eu só perguntei ao meu presidente, presidente, o que é que você quer do Gamboa? É só para os resultados imediatos, futebolísticos, ou está a pensar no Gamboa para aquilo que você, quando me contratou, seguir aqui numa função qualquer consigo? E ele disse, por mim, o teu lugar está sempre aberto e está seguro. Eu disse-lhe, olha, então diga lá em francês ao seu homólogo, ao seu colega, para ele ir embora, que não há aqui, não há nada. Nem quis saber de números, não quis saber. Bora, siga. Vamos embora. Mas correu bem. Correu bem, no outro sentido. Correu bem. E depois disto, não pensaste mais em voltar ao futebol, estar ligado, treinador ou nada? Olha, fui convidado para ser treinador do Esposende. Fui convidado para ser treinador do Esposende, mas não. E já tinha o curso de segundo nível, mas lá está. O meu chip mudou. Não sei, se calhar deveria ter vivido logo a dificuldade ou as mentiras logo no início da minha carreira. Que aí, se calhar, já estava preparado quando acabei. Quando foi o terminar da minha carreira? Foi quando eu comecei a levar com isso tudo. E que, pronto, a minha situação na vida era mais ou menos confortável, então eu não estava para ouvir ninguém, não estava para me sujeitar a ninguém. Desmotivaste um pouco ali com as situações. E desmotivei-me porque não sei se alguma vez também já passaram por isso. Suponhamos que lá o presidente, que era o homem que metia lá o dinheiro ao fim do mês, não lhe permitia que entrasse pelo balneário adentro a chamar nomes ao treinador e a dizer para meter este e para meter aquilo. E eu presenciei no meu final de carreira isso. E eu não estou, dizia assim, eu dizia para os meus colegas. E hoje ganho dentro desses salários, não é? na empresa que ganho. Eu dizia, eu não estou para ganhar 1000 euros e levar com o Baita embora e levar com este gajo de chapa, como é? Claro. Esta massa cinzenta e tijolo 14 e coisa. Não vou levar com isso. Não estava. Agora,
Também tive uma curta experiência nos miúdos, dos benjamins do Rio Ave. Mais uma vez, não me como é, não motivar, não me cativar. não me cativar, como é, identifiquei, não é a palavra certa, não me, com os princípios de que estavam ali enraizados ali no Rio Ave, porque quando tu estás numa escolinha, 8, 10 anos, ou 6 ou 8 anos, em que os pais pagam para toda a gente, para os miúdos estar ali a jogar e a descansar e a treinar e a aprender. E quando existe alguns torneios entre escolas e não podermos, ou sermos chamados a atenção porque demos o mesmo tempo de jogo, é todos os miúdos, sejam eles com mais talento ou menos talento, eu só fiquei um mês. Falaram comigo a primeira vez, questionaram-me a primeira vez, questionaram a segunda, a terceira já não me questionam mais, e me embora. Exato. E é assim. É um tema que se fala muito. Já agora, qual é a tua opinião em relação a isso? Achas que os miúdos devem jogar todos ao mesmo tempo? Eu já vi que não é? Só está por mais por mérito, não? Não, eu acho que devem jogar. Ok. Nestes dos 6 aos 8 anos. Exatamente. Desde os 6 aos 8 anos. Nos 6 aos 8 anos e dos 8 anos. Então opa. Sim, hoje em dia. É óbvio que vamos subindo, vamos filtrando, não é? Vamos começando. Exato. Não é? Tem que haver escolha. Nas bases deve ser mais ou menos equilibrado, não é? O tema. Exatamente. Porque Exatamente. Os meus, não é? Das oportunidades a todos de evoluírem. Depois, com o passar dos anos, os que evoluem mais é Claro. Eu percebi que tinham que exigir ao mesmo tempo. Eu estava a dizer. Não. Eu que o mais fraco jogasse mais. E o Gamboa punha todos igual. Todos. Eu pus todos igual. Todos a jogar ao mesmo tempo. Sim. Independentemente de depois de levar 5 ou 6 ou 7 ou 8. E já estava com a mentalidade resultadista logo no. Exatamente. Eu não me revi nesses princípios. Não me revi mais uma vez aí. Sim, acho que não se deve, porque lá está, a formação é formar os atletas e ainda por cima, se estamos logo aos 6 anos a querer formar, faz-me lembrar a trabalhar na China, né? Que eles dão mais importância a ganhar o jogo do que os filhos sabem fazer um passe. Isso é ridículo. É ridículo. Porque, pronto. Enfim. Sim, olha, mas a malta do meu tempo, e acho que ainda agora é um dos, não sei se agora será um dos melhores exemplos, mas a escola do Ajax, o que é que foi? O que é que era? Era formar jogadores. Eles estavam-se a marimbar se eram campeões, se levantavam troféus ao fim do ano nos sub-12, nos Exatamente. Mas depois o Ajax chegava a ganhar a nível sénior, já chegou a ganhar competições importantes. Na seleção, quantos jogadores eram do Ajax? Na seleção da Holanda? E a Holanda também chegou a ganhar. É verdade. Se calhar Sim. Se calhar na nossa realidade. Temos que adaptar a cada escalão as coisas e acho que nas iniciais tem que ser assim. Se trabalhar bem. Eu acho, porque se tu habituares o miúdo, como é que nós... Pronto, eu não estou por dentro, porque não... É assim, é fácil falar, não é? É fácil eu estar aqui como observador, é fácil falar. Mas depois, se eu estivesse a treinar mesmo no campo e a levar com a pressão do diretor, a levar a pressão deste ou daquele, se calhar poderia mudar, não sei. Poderia mudar, se calhar tinha que mudar para andar nesse mundo. Se calhar tinha que mudar. Mas... Sim, eu ia dizer, eu acho que, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu jogo 1 minuto por jogo ou 2. O Jorge joga 40. Ao fim do ano, quantos minutos tem o Jorge de experiência comparado comigo? Vai ser 40 vezes mais, né? Ou seja,
Eu tenho 40 jogos, 40 minutos, já têm 4 vezes 4, 1600 minutos. Ou seja, eu vou evoluir muito menos, mas isto é de forma de idade muito jovem, que é 6 anos, 7, 8, 9, 10. Por isso, lá está. Acho que tem que ser equilibrado. Agora, se há um miúdo ter menos vontade, ou que se portou mal, ser castigado e jogar só 5 minutos às vezes, ou 10, não é igual ao outro joga 20, lá está. Isso depois depende de cada situação, não é? Mas sim, dentro da minha opinião. Repara uma o Ricardo, reparem numa situação. Aos 10, 11 anos, pronto, se o teu clube até devia haver um modelo de jogo ou ao princípio do jogo, ou a ideia de jogo, nos cenas e fosse por aí abaixo. Para mim acho que era o... É assim que deve ser, vertical. Deveria ser, não é? E tu estás a ver um puto, às vezes, se tu és um treinador que privilegias a primeira fase de construção, certo? E depois, na realidade, porque jogas com... Estás a sentir que a tua equipa é mais fraca ou menos forte que a outra, e então tu, não é? Bola no lateral, o que é que vais dizer? Não é? E estavas habituado a sair pelo trinco, ou pelo médio defensivo, ou pivô defensivo, como vocês chamam, ou a ligação com o médio, e tu já começas a ver o treinador bate na frente. Ou seja, queres a primeira fase de construção, mas estás a dizer ao treinador, não é? O teu princípio de jogo, a tua ideia de jogo é a primeira fase de construção, e depois já queres que o miúdo bata. Chega aos 18 anos. Aos 18 anos a bater a bola, depois vais querer que ele construa. É verdade. 8 anos de bater a bola. Não pode. Pá, deixa-o errar. Vai errar. Vai dar golo na nossa baliza uma vez, 2 vezes. Mas aos 13, 14, 15 anos eles já estão muito melhor. É a minha... Gamboa, tu diz-me uma coisa, tiraste nível 2 ou ficaste com mais à frente? Tiraste 3 e 4? Não, tirei o nível 2. Tirei o nível 2. Na minha geração, olha, posso dizer que foi o Abel. Sentes-te com vontade de voltar um dia a treinar ou não é para aí o caminho? É assim, já estive mais longe. Já estive... Não me via aqui há uns anos atrás a voltar ao mundo do futebol. Mas também, como eu tinha proposto a mim próprio, ser presente na vida dos meus filhos, eles, graças a Deus, estão a conseguir os objetivos deles. Em princípio, vou ficar com mais liberdade e mais disponibilidade para essa situação, mas sinto eu, Gamboa, que não ia ser um grande treinador principal. Não ia ser, juro-te que não ia ser, porque não... Acho que agora um bom adjunto, acho que tinha condições e tenho... A gente pode ser que em breve estejamos aí a precisar de um adjunto e contratamos, pá. Alguém que esteve lá já na primeira e que tem muita experiência para dar aos mais novos. Sim. Olha que agora, e vocês devem ter, não sei se sentiram essa dificuldade na vossa primeira escolha. Quando fizeram a primeira escolha, e eu também, eu tive a minha experiência nos miúdos, quando fiz a minha primeira escolha e os miúdos começaram a chorar, eu chorei também com eles. Lembrei-me do meu tempo, quando não jogava, não tenho, bate muito aqui. Olha, vou dizer outra coisa. Sabendo que os tempos eram diferentes e bem diferentes, não havia tantos empresários, não havia tanta coisa. Sentes que se calhar se tivesse sido um empresário, se calhar aos 25 anos, quando estavas ali naquele expoente máximo da carreira, a passar em Bragas e ter ali potencial, podias ter dado um salto ainda superior para uma liga europeia com outra bagagem, com outra estrutura, com outra pedalada? Não vou dizer que acho que não... E tive mesmo com o Mr. Otávio, tive mesmo para assinar pelo Sporting, com o Mr. Otávio, porque na altura ele era adjunto no Porto, e nós nos Júniores do Porto íamos fazer jogos das reservas, não sei, das antigas reservas, do antigo campeonato de reservas. Exato. E por acaso, pronto,
Era aquele momento de quando os júniores eram, sei lá, éramos selecionados 4, 5 por semana para ir lá, nós, é a nossa oportunidade de agarrar. E então, nós agarramos, dá tudo e pronto. E como isto era o Otávio, por acaso, corria-me sempre, pá, eu fazia golos, corria-me bem. Corria-me bem e ele ficou sempre comigo, com o meu nome, com o meu contacto, sempre me dava força quando nos encontrávamos com os adversários. E nesse ano no Rio Ave tive mesmo para assinar pelo Sport, mas depois não sei o que é que se passou. Ficou Coisas da vida. Ganhar águas de bacalhau. Ganhar águas de bacalhau. É coisas do futebol. Quando, às vezes, sem a gente pensar, elas acontecem. Quando nós pensamos muito, às vezes não acontece. Olha, não sei se não foi por causa do Otávio, ou o Otávio foi embora. Foi assim uma coisa. Exato. Tiago, mais alguma pergunta? Tem tentado ser uma conversa tão agradável com o Gamboa. Vontade de perguntar mais alguma coisa. Não, ia perguntar já agora se ele acompanha de perto a carreira do João. Olha, só uma coisa que eu vou dizer e tenho que dar a mão à palmatória. Eu acho que o jogador de agora é mais consciente, está mais bem preparado, também se calhar está muito mais bem acompanhado a nível de todos os aspectos. Mas está mais informado. Está mais informado. Tem muito informado, tem muito melhores profissionais à volta deles para os aconselhar sobre isto, sobre a alimentação, sobre a saúde. Sobretudo, até no campo, da forma como devem correr e não correr à toa. Deve-se correr, mas deve-se pensar para onde é que se corre. E a maioria dos jogadores, há 15 anos atrás, não pensava para onde é que corria. A tática era para lá para dentro e depois íamos na raça. Hoje em dia está provado que não é preciso ser um jogador muito agressivo para ser grande jogador. Exatamente, pronto. Eu acho que agora, no plano, enquanto treinador, eu acho que está mais belo, está muito mais rico, há muito mais intervenção do treinador nas equipas do que antigamente. Mas também, eu fazia, às vezes, àqueles que me acompanham e àqueles que me ouvem, eu fazia um pedido também à malta da bola agora. Tudo bem que agora no processo deles, que hoje vê-se melhor equipas muito mais bem organizadas, nomeadamente nos momentos sem bola. Tudo bem. Está-se a tirar a liberdade dos jogadores, não é? Exatamente. Não me retirem pelo menos isso. Deixem os homens. Olha, eles que vejam os Atalantas a jogar, por favor. E os Sassuolos, Atalanta, Sassuolos. Aqueles que vejam, porque não deixam de ser organizados defensivamente e com bola deem criatividade aos homens. Um homem nem sabe por onde é a obtenção de espaço, é criar espaço, é atacar um espaço que é melhor para nós fazermos gol. Agora, com regra e esquadro mesmo com bola, já está muito condicionado. Pode-se tornar demasiado. Vocês que estão a começar, têm essa capacidade, essa liberdade de decisão aos jogadores. Está-se a padronizar muito o futebol, não é? Eu não estou com isto a querer dizer que o individualismo tem que... Não, mas sim, está-se a perder muita liberdade. A sobrepor ao coletivo, nada disso. E a ficar tudo muito padronizado, ou seja, vê-se que cada vez é mais padronizado, começa... Depois a malta queixa-se. Já não há aqueles do Mardeias ou aquele extremo que vai na finta. Exatamente. Toda a gente quer que os jogadores joguem um toque, depois querem que eles saibam fintar. Olha só uma coisa, agora tu vês agora neste futebol atual, mesmo aqui em Portugal, onde é que está os muito rápidos, os jogadores muito rápidos? Normalmente estão na linha. Onde é que estão? Nas aulas. Já não existe. Acabaram com eles. Que eles diziam, só correm. Não é só correm, mas agora só existem os rápidos. Não existem os muito rápidos. É o Rafa. Ou tens o Rafa, mas por exemplo, tens o Rafa que é rápido e que é rompedor, que é
pronto, Uma verdade, João. tentas equilibrar a uma pessoa que assume o risco, não tem problemas em ser assobiado, mas daqui a um bocado vai resolver o criticado. jogo. É logo criticado. É logo criticado. Mas eu acho que ele tem personalidade. Porque... Exato. Também eu. Porque ele daqui a pouco ele pede a bola outra vez e se estiver aqui para cima outra vez. Mas o Rafa é dos poucos. O Rafa é dos poucos que é muito rápido. De resto, só existe rápidos e onde é que estão os criativos? É verdade, é. Não há criativos, é cada vez menos criativos. É jogador de passe, ligação. Tínhamos o Brahimi o ano passado. Exatamente. O Brahimi no Porto, jogava na bola, sem medo, assim, tens o Corona, certo? É verdade. Tens o Corona que é criativo, mas não é muito rápido, não é aquele explosivo. Exato. Não é explosivo, exatamente. Mas os treinadores acabaram muito rápido. Já não... já começaram a enverdar uma coisa é verdade. outra modalidade. E já não se vê ninguém fazer uma finta num para um. Olha, eu nesta época, com esta ideia de jogo, não jogava, não podia jogar. Não podia jogar. Então eu faço o quê? Tenho que fazer os Maciéis, os Dualás, os Martelinhos, os gays muito rápidos, acabavam. Pois. Acabavam. Eu percebo o que o Jorge está a dizer, às vezes torna-se muito padronizado, quer-se muito ao pormenor, só o trabalho do treinador e esquece também, pá, aquele jogador é bom num para um, é bom nisto, mas, não. Fazer... Sim. Pronto, acho que há que haver um equilíbrio das coisas. O Bergkamp, eu li o Bergkamp, ainda havia um artigo dele, que o Ajax está a mandar os miúdos outra vez praticar futebol de rua. Exatamente. Praticar futebol de rua. O futebol de rua também é necessário para nós resolvermos problemas dentro do campo. É verdade. Completamente de acordo. Gamboa, completamente de acordo, e é verdade mesmo, mas hoje em dia o adepto agarra assim com o jogador que é rápido, perde a bola, já lá está para criticar o jogador e não apoia com quem diz calma, quando passares isto só dá golo ou fica meio golo feito. A realidade é essa. É verdade. A realidade é essa. Olha, eu ia perguntar a última coisa. Olha, a conversa está boa, mas isto aqui já vai para as 17. É só perguntar a última, que é se tens acompanhado a carreira do João de perto e o que é que tens achado? De quem? Do teu filho, do João. Tem sido uma carreira, penso eu, para já positiva. Tem sido evolutiva. Teve aqui um retrocesso. Para mim, retrocesso e não retrocesso, que é porque quando ele ainda é júnior, faz a estreia pelos Cenas pelas mãos do Sérgio Conceição no Braga, depois acaba no ano a seguir a fazer 8 a 10 jogos na primeira divisão pelo Braga a titular, vai para o Marítimo, tem uma primeira época a fazer 40 jogos. E pronto, e pelas opiniões e por aquilo que eu vi sempre a evoluir, estas coisas do mundo da bola, não assinando por uma certa empresa, não, as coisas começaram a correr ao contrário, mas não quero com isto dizer que ele também, pronto, que não houvesse colegas dele com mais vontade também para que também quisessem e ambicionassem o lugar, mas acho que está no caminho certo. Acho que mesmo no ano passado, sendo emprestado ali aos Chaves, e nós sabemos a situação de um jogador emprestado, ou marca a diferença, ou os objetivos ainda estão por alcançar, e continuamos porque quem nos foi buscar está lá,
Se acontece, o treinador vai embora, se os objetivos já não são alcançáveis, o jogador emprestado, não é? É preterido em relação ao jogador da casa e muito bem, vai ser valorizado. Claro. Agora, acho que fez uma boa escolha, uma boa opção. Está definitivamente no Estoril, e agora, como lhe digo, é trabalhar, que ele vai ser recompensado no futuro. Não, ainda queria também perguntar só assim a título de curiosidade na parte final, e antes de passarmos para o nosso quiz. Gamboa, sendo jogador de futebol, ex-jogador de futebol, tentas não opinar em relação ao João, ou vais para a bancada e és aqueles pais chatos? Não, olha, devo-te dizer uma coisa, ainda bem que me fazes essa pergunta, porque às vezes, se em alguns momentos ele poderia ser protegido por ser filho de quem, por outro lado também pode ser prejudicado. E ainda bem que me fazes essa pergunta, e até devia ter um alcance para muita gente do futebol. Porquê? Eu cada vez menos tenho opinião sobre a vida dele. Porque ele hoje em dia está a viver junto, tem uma filhota, tem a vida dele. Eles têm que, pronto, nem para as famílias dizerem que o pai está sempre em cima, e para não haver aquelas conversas. Estou a ser o mais sério possível e que estás a conhecer o Gamboa em alta definição e no mais puro possível. Mas, em relação ao futebol, a parte desportiva, sabes o que é que eu fazia com o meu filho? E que não é dar conselhos ou quem quiser seguir. Eu, por exemplo, tu eras treinador do meu filho. O que é que tu pretendes? O que é que o teu treinador pretende de ti? E ele então dizia-me o que é que o treinador lhe pretendia dele. Eu, como observador, e que dê-me assim 5 ou 10% de credibilidade, que perceba alguma coisa de futebol, eu vou fazer a minha observação se ele está a fazer o que o treinador pediu. O que o treinador pretende. Eu nunca vou alterar, nem nunca vou contrariar os pedidos, as tarefas que... As informações dadas pelo treinador. Exatamente. Agora é assim, se nos tempos mortos dele, se ele fizer a pergunta aos ministros, mas eu na minha folga posso fazer um complementozinho, até tenho o meu pai que, pronto, porque às vezes o treinador não tem tempo para fazer as repetições que pretende com um só jogador, não é? Quando tens 24, 25 e quando não tens 30. Agora, se puder fazer isso, esse complemento, aí já o fiz, mas é sempre ir de encontro àquilo que os treinadores que ele vai tendo, sob o contexto que ele está inserido. Nunca vou ser eu a dizer faz isto, faz aquilo, tu devias ter feito a posição assim, a tarefa assim. Não. O que é que o teu treinador pretende? O teu treinador pretende isto? Não fizeste, tiveste mal, tiveste bem, tiveste não sei o quê. Pronto. É esse o reforço ou a crítica, é isso, pronto, é como ele funciona. Okay. Ajudar o João a perceber que tu podes fazer isso. Estava só a completar, ajudar o João a perceber se fez ou não, né, na observação do pai, né? É só. Exatamente. Ajuda porque mais que ninguém o Jorge quer ajudar o filho. Pronto, aos meus olhos, agora também não é. Perante a crítica e a análise do treinador, é que prevalece, tem que ser a do treinador sempre. Exato. Claro. Olha, Gamboa, vamos passar aqui ao nosso quiz. Está a ser uma conversa top. Mas, olha, também estou a gostar muito. Olha, pensei que ia ser assim mais enfadado, mas não, estou a gostar muito mesmo. Não. E obrigado por terem lembrado mais uma vez Não, foi porreiro, foi tranquilo, mas olha, Gamboa, digo já agora, faço já, mas antes de mais, digo já que o nosso quiz é para tentar sacar o almoço ao nosso convidado, fácil.
mas temos Vamos perdido lá. bastantes porque o Tiago facilita, está sempre a dar a oferta, a ajuda do público, sempre. Vamos lá. Vamos lá então. Gamboa, olha, na época de 93, 94, fizeste 9 golos. Quem era o treinador do Rio Ave nessa altura? 93, 94. Henrique Calixto. Era. Era? Exatamente. Era o Henrique Calixto. Aqui passou, Um zero. o professor Henrique Calixto, grande Henrique Calixto, já aqui passou nas nossas rúbricas e é também top. Gostamos muito. Também uma das pessoas também que me fez crescer muito. E olha, é um dos grandes pensadores do nosso futebol. É incrível. Exatamente. Digo-te mais, se ele estivesse nas estruturas que mandassem, mesmo a nível de... Estou a falar alto para caraças. Não. Não, top. Tudo ok. Olha que o futebol tinha muito mais a ganhar do que a perder com pessoas como, por exemplo, o Vítor Oliveira, o Henrique Calixto, o Manuel Cajuda. Olha que retirar a experiência deles, acho que tinha muito a ganhar o futebol. Sim, mesmo. A gente falou sobre isso com o professor Neca, que fizemos aqui uma entrevista há 2, 3 dias. Sim, pessoas como o Vítor, como o Mr. Henrique Calixto, são pessoas que sabem tanto futebol. Já sei que não há pessoas que como é que eu tenho a dizer? Em relação que não tenham opinião, é muito dividida, ou amavam ou odiavam. Sabes o que é que me faltou na altura para ser jogador de futebol, para eu sentir que era jogador de futebol? O quê? Ter sido treinado pelo Mr. Manuel José. Na altura era considerado o melhor treinador português e então toda a gente queria ser treinado por ele, pelo Michel Manuel José, e eu não fui treinado. Ou seja, não fui escolhido por ele, não era dos melhores jogadores que atuavam em Portugal. Pois, foi o que faltava. Olha, voltando aqui ao quiz. Na primeira época em Braga, quem foi o melhor marcador da equipa? Caracolã. Exatamente, 2-0. Isto está fácil demais. Agora ou vai perder a próxima. Quantas presenças tem o Beira-Mar na Primeira Liga? E deve ter para aí de 20 a 30. Está certo. Então, De 20 a é 30. de 20 a 30. Queres que eu dê as opções? Eu dou umas opções. Diz lá. Então, 22, 26, 27 ou 29? Epá, o Beira-Mar deve ter 29. Não, 27. 27, 29. Pronto. Foi ao lado. Mas era de 20 a 30, tinha. Olha, vou perguntar agora aqui qual é a data de fundação do Varzim, para ver se sabes. 1915. Pensar que ele não Está para o lado. 3-1. É? 1915? É, 1915. Pá, foda-se, estás a ver. Olha, faz uma pergunta dessas. Faz uma pergunta dessas a estes miúdos que jogam agora futebol. Ninguém sabe. E está lá no logotipo, mas eles não sabem. Exatamente. Faz agora. Mas olha, a gente vai fazer a última pergunta na mesma. A gente pode levar 4-1 sem problemas, mas fazemos a pergunta. Diz lá. Como se chamava o avançado russo que foi teu colega no Santa Clara? Prokopenko. É verdade. Exatamente. Era fácil, hoje era fácil. Prokopenko. Muito fácil. Olha, esse inteligentíssimo, pá. E esse com 2 semanas em Braga, que ele jogou comigo em Braga também. Jogou comigo em Braga. Com 2 semanas de Portugal, já sabia falar português. Pois é. Pois, eu gostava dele como avançado, que não foi na altura que eu comecei ali a apanhar mais o futebol e achava-o bom jogador. Bom jogador, muito inteligente. Ele ainda passou no Varzim também, acho. Gamboa, vamos passar aqui à última parte da rúbrica, que é as nossas rapidinhas. Só para a gente ter aí umas ideias do pessoal com quem partilhaste balneário, pergunto desde já qual foi o jogador mais brincalhão que partilhaste balneário, nos vários sítios. Paulo Lima Pereira. O Paulo Lima Pereira, que era central, não era? Sim. Central, médio defensivo. Paulo Lima Pereira. Sem dúvida. Era sempre a rasgar. Tinha sempre
ou alguma coisa para nos fazer. Alguma, como é que se diz? Brincadeira. Alguma partida. Tinha sempre alguma partida para nos fazer. Sempre. E em termos de colega mais caceteiro? Ou adversário também? Quer se ter mais ao adversário? É assim, eu tive vários. Tive vários, mas... Anos 90? Tive vários. Posso dizer que se calhar o Lobão do Beira-Mar. Do Beira-Mar, não é? Exato. O Lobão. Se calhar. Ricardo? Olha, pergunto qual é que foi o golo mais importante que fizeste e o golo mais bonito que fizeste. Golo mais importante. Mais importante... Não é o golo mais mediático, não? Os mais mediáticos, sem dúvida que foram os golos ao Sport, não é? No Santa Clara. Os mais mediáticos. Ainda hoje as pessoas se lembram. Pronto, fiz um golo mais importante. Foi o golo que, para mim, carimbou e fomos campeões nacionais da segunda divisão de honra pelo Rio Ave ao Setúbal. O golo mais importante, deu-nos o título. E o golo mais bonito foi um golo no Braga contra o Marítimo, em que eu tenho dois defesas, vou num contra um, passo pelos dois, também driblo o guarda-redes e em vez de chutar logo, ainda esperei pelo defesa, ameacei, sentei e fiz o gol. Isto não é, está lá nas imagens, não sou eu a contar, não é a contar agora mentiras, foi verdade. É. Era difícil fazer isso, mas aconteceu. Enganei-me. Estes são os nossos momentos. Olha, Jorge, em termos de colega mais vaidoso, aquele que estava sempre a pentear-se ali. Mais vaidoso. Tive um que era o Toninho, um portinho, um cabo-verdiano. Ele a meter lá o gelzinho dele e os cremes todos dele, não sei o quê. Também um grande amigo que ficou para a vida, um irmão que ficou para a vida. Exato. Jogou no Rio Ave, jogou no Braga. Braga, lembro no Braga. Lembras-te um ponto da lança? Era, sim. Grande nível. Olha, perguntava também, em jeito assim já de balanço final, qual é que foi o ritual mais estranho de um colega teu dentro de balneário? Assim, aquela coisa mais esquisita que tu viste. Não vale falar de muçulmanos ajoelhados. É assim, o ritual. Havia uma... eu posso contar resumidamente, porque nós não tínhamos acesso a... ficamos sem som. Espera aí. Ficámos sem som. Tens que pôr o som, Gamboa. Aí em baixo à esquerda. Coisa linda. Que é o Fari. O Fari na época que foi o Fari que foi o meu marcador no Beira-Mar. Nesse ano o Beira-Mar vai buscar um Zezinho do Nordeste, o Romário do Nordeste, e até nem começou a jogar a titular o Fari, e ele numa conferência de imprensa no início da época disse, quando os jornalistas lhe questionaram, a dizer este ano vai ser muito mais difícil, Fari com a concorrência deste Zezinho, não é? O investimento grande do Beira-Mar, a partir daí ia ser a primeira escolha o Zezinho. Ele disse, não, vocês em maio vocês vão estar-me a perguntar como é que eu me sinto ao ser o melhor marcador da primeira divisão. Isto no início da época, e eu e um colega meu, o Fusco, que é aí do Seixal, do Barreiro, que era o capitão do Beira-Mar, até nos começámos a rir. Olha, eu só sei dizer que quando ele dizia que hoje são 2, hoje é 1, e aquilo batia certo. Agora não sei o que é que ele fazia lá com os deuses dele, não sei o que é que ele fazia. Agora, ritual
ritual era esse. Tony também, que era ao mesmo tempo o mais vaidoso, era ele comer alho antes dos jogos. Não sei para quem era o alho, dizem que é para o mal de beijo, não sei. E olha, comia o alho, literalmente, o hálito dele era um cheiro até alho, só se fosse para afastar os defesas. E ele tinha mais espaço para marcar golos. Só era para afastar os adversários. Opa, muito bom, muito bom. Gamboa, foi espetacular ter-te aqui à conversa connosco. Foi mesmo muito bom, muito agradável. Olha, desejo-te muito sucesso. Espero voltar a ver-te, esperamos voltar a ver-te ligado outra vez aí ao futebol e não só acompanhar o filho. Que estejas também aí agora numa segunda vertente do futebol, que te voltes a ligar, porque o futebol precisa de pessoas como tu, malta séria, malta que vai para lá com experiência e que passa a mensagem. É importante. Muito obrigado por teres vindo à nossa rúbrica e vou-te lançar o último desafio. Obrigado, eu, e desejar-vos sorte para esse programa e continuem também a valorizar o futebol português, o treinador português, o jogador português e faço votos para que vocês consigam também, nas vossas carreiras, consigam ter o maior sucesso possível, está bem? E vão ter agora uma pessoa também atenta ao vosso trabalho. Um abraço, Fica bem. um abraço e obrigado, hein? Coração, obrigado. Tudo bom. Tchau, obrigado. Tchau.